Um prazer, né, ver o Paris Saint-Germain jogar. Esse time vai fazer história e é ano de Copa. Neymar, dias 23 e 24, de volta na Copa da França. Você está vendo aí Raí, diretor executivo do São Paulo, ao lado de Lucas Prato. Prato vendido para o River Plate. Vamos acompanhar a entrevista. A legenda dessa imagem já era. Vocês já estão cientes do assunto. A negociação, como falei outro dia, que depois de um pedido, né, por motivos pessoais do Lucas, compreensíveis e de uma certa forma que para ele, no momento quase que insuperável, a gente, e ele, repetindo aqui o que eu falei aquele dia, ele com muito profissionalismo fez questão de que o São Paulo, de alguma forma, fosse recompensado caso ele saísse. Ele sabe que não era o desejo do São Paulo, nunca foi, a gente queria manter a mesma base e ele era um dos pilares dessa base do ano que terminou. Mas ele queria, caso isso acontecesse, que o São Paulo fosse recompensado na mesma maneira, mesma intensidade e esforço que fez para trazê-lo para jogar aqui no São Paulo Futebol Clube. E a gente levou isso em consideração e as negociações foram definidas hoje à tarde. O nosso gerente de futebol, executivo de futebol, terminou os últimos detalhes da negociação, Alexandre Pássaro, que é também um grande amigo do Lucas Prato, e depois desse desfecho e essa conclusão foi decretada aí a finalização, o acordo e a definição do Lucas Prato de como ele queria de voltar para a Argentina. Ninguém melhor do que ele para explicar a situação e os motivos que o levaram a essa decisão também. Obrigado. Boa tarde, primeiro que nada. Estou aqui para falar a verdade, né? Se ha falado muita coisa nesses dias. Eu queria deixar bem claro o esforço tanto de Raí como toda a diretoria do clube para eu ficar no São Paulo. Eles sabem que meu pedido só foi especificamente por una cuestión un poco complicada con mi filha en Argentina. Es una situación un poco difícil. Ese año va a comenzar el cuarto año mío en Brasil y mi filha ya no está queriendo que yo fique longe. Todo el mundo sabe que uno no estoy con mi ex namorada, estoy separado, entonces es una cuestión un poco más complicada y más profunda que eso. Sí quería dejar en claro que São Paulo fez todo el esfuerzo que les podían para eu ficar, que minha resposta de agradecimiento foi e é que eu deixei bem claro que eu ia sair só se eu tinha alguma proposta de um clube de Argentina, que eu não ia jogar nenhum outro clube de Brasil, e se viesse uma proposta da Europa, da China, eu também não ia sair. Que eu queria sair ou pedir para sair só se uma proposta argentina chegasse e se atendesse os valores que São Paulo merece por todo o esforço que eles fizeram para me trazer e por todo o esforço que eles fizeram no ano passado para me manter aqui. Também falar que eu escutei por aí também que eu estava abandonando o projeto porque não estou gostando do que aconteceu em 2017. Y eso todo mentira. Mismo eu falei para una colectiva o año pasado que eu estaba con mucha voluntad de ter un 2018 muy bom con São Paulo. Só que quien tem filhos sabe que son oportunidades únicas cuando los filhos son novos. Eu sou filho de pais separados y eu não tuve en 29 años una figura paterna. Então, acho que o mais importante para mim hoje é minha filha e acho que voltar e estar perto dela vai ser muito importante para a idade que ela tem. Obviamente, mesmo falei para Raí, para a diretoria, que se os valores que River hoje, que é o clube que me está contratando, não atendessem o que o clube queria, eu ia ficar aqui feliz. Mesmo eu fui o primeiro a chegar o dia 3 de janeiro
y me senté con eles a falar que se não chegasse a um acordo, eu não ia ficar aqui bravo, nem eu pediria para sair para nenhum outro clube. Todo mundo sabe aqui que eu tive propostas de outros clubes brasileiros. Não é uma questão aqui de dinheiro também, porque eu estou deixando algum dinheiro que eu teria que receber e estou deixando. Então, mais que nada, que é uma questão muito pessoal. Então, queria que se deixe de falar algumas coisas que eu estou escutando, que eu estou sabendo porque eu sou um mercenário, que eu estou sabendo porque eu não gosto daqui. O projeto de 2018 ainda é muito melhor que foi de 2017, com Raí, com Ricardo Rocha na cabeça, com as contratações que estão chegando. Mas infelizmente minha prioridade é minha vida e minha filha. Que não entender isso eu vou a compreender. Mas é bem claro que minha saída é só por isso, não é nem econômica, nem esportiva, nem por desgosto com eles. Agradecer novamente que eles atenderam meu pedido, também agradecer ao clube e ao torcedor que o ano passado me deu todo o seu apoio, mesmo em momentos muito difíceis, que eu acho que esse ano vai ser bem diferente para o clube. Va a ser un año de brigar por títulos y si Dios quiser, para todo el club va a ser un año de conquistas. Entonces, también dejar en claro que si yo voltar algún día, a Brasil tengo una cláusula en mi contrato de que São Paulo tiene preferencia en mi contratación. Si yo voltar algún día a Brasil, só vou dar preferência para São Paulo porque eles fizeram muito esforço para me trazer e muito esforço para eu ficar e tem uma cláusula em contrato que é a preferência de São Paulo. Então agradecer novamente a todo o clube, a torcida, a meus companheiros e a imprensa também por ter paciência o ano passado, alguns momentos difíceis que nós passamos e que às vezes não falávamos ou não falávamos que vocês queriam escutar. Pedir desculpas se fui um pouco forte em algumas palavras agora, mas eu acho que merecia falar, porque eu estive vendo que tanto o Atlético Mineiro como o São Paulo estão falando que eu pedi sair. Foram duas situações totalmente diferentes. Foram os únicos dois clubes que eu pedi para sair, porque en todos os outros clubes eu finalicei meus contratos, ou os clubes me venderam para melhoras para o clube. E hoje eu estou pedindo para sair de São Paulo só por minha filha. Não é nem esportivo, nem econômico, nem nada, como falei antes. Também escutei que estou voltando para a Argentina para tentar ter uma janela mais vistosa para a seleção. Isso também é mentira. Eu deixei bem claro aqui para Raí, para a diretoria, que se eu fazer 15 gols em São Paulo, fazer 15 gols em River, é a mesma coisa. A única desculpa que eu tenho e que é a verdade é que minha filha está precisando de mim e que não gosta de escutar disso, me desculpa, mas é a verdade. Então, nada, só agradecer novamente. Agradecer à diretoria e ao clube que me ajudou muito e a crescer, sobretudo como pessoa, porque o ano passado foi muito difícil para todo mundo e eu acho que eu cresci profissionalmente e madurei muito como pessoa. Muito obrigado, Prato. Obrigado. Boa tarde a todos. Fechamos aqui nossos esclarecimentos. Amanhã voltamos a ter atendimento à imprensa a partir das 9 horas da manhã. Muito bem, portanto, aí não foi uma entrevista, foi um pronunciamento, né, do Raí ao lado do Lucas Prato, ele explicando de maneira bem clara os motivos, né, que o levaram a deixar o São Paulo, alegando uma distância da filha. Ele é separado, já está há 4 anos aqui, iria para o 4º ano no Brasil, quer ficar próximo da filha e isso o empurrou muito para o país dele, a Argentina, e obviamente jogar num time da importância do River Plate. Numa competição como a Libertadores da América, uniu o útil ao agradável. No São Paulo, foram 48 jogos e 14 gols. Ele deu 6 assistências. Leandro Quesada tem uma informação interessante aqui, porque o que se noticia no Brasil é que ele foi vendido ao River Plate por 11 milhões e meio de euros, o que dá no câmbio de hoje 44 milhões e 300 mil reais. Desse montante, 3 milhões serão repassados ao Atlético Mineiro, que possuía 45% dos direitos do atacante. Mas o que está aparecendo lá no Olé da Argentina? No Olé da Argentina, a notícia de que a transação totaliza 11 milhões de dólares.
São dólares e não euros. Não sei se é para fugir, de repente, do imposto, né? Não, a informação dá uma diferença aí, gente. Não, bom, primeiro há uma diferença de dólar para euro, né? Porque eles poderiam ter noticiado o valor em dólar, mas que batesse com o valor em euros. De qualquer maneira, esses 11 milhões e meio de euros, né? Essa notícia foi confirmada por uma fonte de São Paulo, PVC, e o Rodrigo também tem essa informação. 8 milhões e meio, né? 8,5 de euros ficarão com o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, o São Paulo, grana, hein? O São Paulo consegue recuperar o investimento feito. Pagou 6,2 de dólares. Não, de dólares. Bom, só recuperou a grana. A gente está vendo a informação do Quesada, do Olé e Olé. Se puder, pega do Clarim. Do Clarim tem Vamos procurar aí, pessoal. Que bate com a do São Paulo, né? Não. Não? A transação está discriminada. Também em dólares. Porque, por exemplo, você vê assim, a gente teve agora a negociação do Liverpool, vendeu o Coutinho para o Barcelona. Sim. Na Inglaterra você tem libra esterlina. Sim. Na Espanha você tem euro. O Liverpool vai pedir o valor em libra esterlina. Então o valor que a gente fala, o Coutinho foi 163 milhões de euros. Por que 163? Para bater o número de libras, quanto o Liverpool estipulou. Aqui é uma negociação de um clube brasileiro com argentino. Não tem o menor cabimento sem euros. Por que o River Plate, que é um time argentino, vai pagar em euros? Normalmente, transação na América do Sul é feita em dólar. Sim. É tudo dolarizado aqui. Então, deve ser. Segundo o Clarim, a negociação é a seguinte. São 10,7 milhões de dólares, mais variáveis de 2 milhões de dólares. O São Paulo receberia agora, livre, uma primeira parcela de 4 milhões de dólares. Não vai ser pago à vista. Então tem uma parte do Atlético que acabou sendo menor. O São Paulo conseguiu pegar uma fatia maior desse bolo. O Prato teria aberto um pouco de mão de grana também. Então houve um acordo aí e tal. E o São Paulo ainda colocou, não acho que é difícil, mas vai acontecer isso, uma preferência no contrato. O que seriam variáveis? Jogadores? Pode ser no futuro, algumas coisas. Dependendo do desempenho. O Atlético vai receber 1,5 milhão de euros, é a conta que o Atlético faz. Que é o que o São Paulo teria que pagar para ele. Porque foi o investimento que o Atlético fez, foi em euro lá atrás. 1,5 milhão de euros, que era o que o São Paulo tinha que pagar para ele, e mais 1,5 milhão de euros. Então o Atlético vai receber em torno de 10 milhões de reais. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Que vão ser parcelados, mas o Atlético vai receber em torno de 10 milhões de reais. E o Atlético está feliz porque vai receber esses 10 milhões de reais e considera que vai receber mais os 10 milhões de reais do Fred. A informação do Galo bate com a informação do São Paulo. Exatamente. Porque se o São Paulo diz que vai receber 8,5 milhões de euros e 3 milhões vão para o Atlético está confirmando que recebe em euros. O Atlético vai receber em torno de 10 milhões de reais. E está feliz por quê? Porque o Atlético tinha em torno de 5 milhões de reais para receber e vai receber 10 milhões de reais. Então o Atlético acha que fez um grande negócio. E o São Paulo vai receber em torno de 32 milhões de reais. 33 milhões. 33 milhões de reais, sendo que gastou há um ano 22 milhões de reais. Exato. Então ele vai ter um lucro de 11 milhões de reais. Muito bom, hein? Em relação ao que gastou no ano passado. Muito bom. E vai ter dinheiro para investir na reposição, né? E aí que a comparação é legal. Quanto que o São Paulo gastou para ter o Diego Souza? 10 milhões de reais. Está recebendo 33 do Prato, entendeu? Então, se fizer uma conta rápida, investe 10 no Diego Souza, ainda sobram 23 milhões de reais para fazer alguma coisa. O único problema, acho tudo perfeito, as contas estão certas, as negociações são boas, tanto a vinda do Diego Souza quanto a vinda do Prato. A única coisa é que é a mesma lógica de um ano atrás, né? O São Paulo ganhava 50 milhões de reais na venda do David Neres e gastava 22 na compra do Prato. Então tinha sobrado dinheiro. Agora o São Paulo gastou 22 milhões de reais no Prato e gasta 10 milhões no Diego Souza. Então tá sobrando dinheiro, que é ótimo. O São Paulo precisa bater a dívida. Só que time para ganhar vai começar tudo de novo. Vai começar inclusive por ele, que chegou ontem e já deu um recado para a torcida São Paulina. Daqui a pouquinho vamos mostrar? Muito bem, deu aquela travada, sensacional. Então a gente vai dando uma segurada aqui. Mas eu pergunto o seguinte para vocês, antes da pergunta, Leandro Quesada. Mas aí, PVC, a culpa também não é do São Paulo, porque ficou bem claro, quem quis sair foi o Prato. Claro. Né? O São Paulo fez de tudo para manter. O cara tá com saudade da filha, quer jogar no River porque disputa Libertadores. E pega uma boa grana. grana. É legítimo. Tô discutindo São Paulo precisa conseguir ter um planejamento, e o caso do Prato não é planejamento ou falta dele, do Hernanes é um pouco mais de falta de planejamento. Porque o Hernanes, o que ficou claro foi que o São Paulo fez, e o Hernanes da China disse que argumentou, mas não conseguiu voltar, então vai ficar na China. O caso do Hernanes é assim, claramente o São Paulo contratou
para emergência. E o São Paulo precisa precisa sair da emergência. O São Paulo precisa voltar a montar um time para ser campeão. E aí, agora vai. Porque assim, para você que está aí acompanhando a gente, acontece. Às vezes você chama, mas acontece, dá uma travada. Às vezes quando você quer conectar alguma coisa na sua casa, não dá uma travadinha? Aqui também acontece isso. Então os craques aqui ajudaram, tocaram uma bola, bateram, ganhamos tempo e agora liberou. São Paulo vai ter que montar um novo time e passa por ele, que chegou e mandou um recado para a nação são paulina. Alô, torcida do São Paulo, dizer que eu estou chegando, muito feliz e que 2018 possa ser maravilhoso para todos nós. Gostaria de agradecer também ao presidente Leco, ao Raí, pelos esforços que fizeram junto do Alexandre Pássaro. Então, dizer para vocês que me aguarde, está chegando. Valeu, estamos aguardando, Diego Souza. Boa, garoto. E aí, Lucas Prato foi embora, Diego Souza chegou. Tem muita coisa para ser feito, o Raí vai ter muito trabalho. O Raí está em ritmo de competição, porque olha os nomes que o São Paulo está negociando nesse momento. Negociando? Se o São Paulo vai conseguir fechar todos, é muito difícil, mas o São Paulo está tentando. O Scarpa é a grande bola da vez para o São Paulo, ainda mais com a saída do Hernanes. Aliás, o Hernanes ganhava do São Paulo 500 mil reais. 500 mil reais. O São Paulo, infelizmente, perdeu o Hernanes, mas agora tem 500 mil reais para dar para alguém. Pode dar para o Robinho, que é o que ele pediu para o Grêmio, e já teria acertado. Ele pode chegar para o Robinho. Tem muita resistência dentro do Morumbi sobre o Robinho por várias questões. O Dorival quer, hein? Dorival que aprovou, beleza, comissão técnica, pelo Dorival, o Robinho joga amanhã pelo São Paulo. Mas tem uma série de resistências ao Robinho, seja atual, por conta da condenação que ele recebeu na Itália, seja histórica, por ele ter provocado publicamente o São Paulo em algumas vezes, e o pessoal não esquece isso. Se fosse assim, o Lucas Lima não ia pro Palmeiras. Né? Então, mas ele chegou a falar assim, por exemplo, assim, eu sempre deito no São Paulo. Entendeu? Então, o filme do Robinho meio queimado lá dentro, tem muita resistência. Então, mas se o São Paulo quiser, pode pegar os 500 mil que dava pro Hernandes e jogar na mão do Robinho. Pode fazer isso com o Scarpa, que tem muita notícia agora jurídica até amanhã para o Scarpa. Amanhã pode ter novidade nisso. O São Paulo esperava até anunciar um acerto com o Scarpa até quarta-feira. Mas hoje teve uma série de questões jurídicas, se a gente tiver tempo depois, a gente pode tentar resolver essa parada. Sim, mas daqui o São a pouco a gente fala do Fluminense. Aí o pessoal, o Diego Souza vai ser o centroavante do São Paulo? O São Paulo ainda quer o Gabigol. Pode pintar por empréstimo. São Paulo tenta empréstimo. Onde vai Gabigol, hein? Então, essa é uma boa questão. Mas, para função do Prato que acabou de sair, o Gabigol seria uma alternativa para jogar como centroavante. Outro nome que o São Paulo ainda tenta, de alguma forma difícil e tal, é o Marinho, ex-Vitória. Então, claro, hein? Tá na China. A gente já viu a saída do Hernandes, já viu a saída do Prato. O Cueva pode sair. O Cueva... Não se representou, hein? Até agora. Além dos problemas, normalmente, que o Cueva tem... Diz que tá gravando comercial lá pra Copa do Mundo, com a seleção peruana. Ele gravou uma selfie de militar, não? Então... Deveria ser mais transparente. Se o Cueva fosse o técnico do Flamengo, ele tava crucificado, né? Agora ele chega, o Lai vai estar lá em São Paulo e continua no São Paulo e fala, não sei. Legal. Não, pelo menos eu quero ver o que você vai falar. Mas ele tinha que chegar na hora pra falar não sei. Aliás, na primeira negociação, teve muita negociação do São Paulo com o Fluminense pelo Scarpa. Numa delas, o São Paulo ofereceu dinheiro, 11,6 milhões de reais e 3 jogadores. O Buffarini, que já não tá mais. Tá no Boca. Já foi pro Boca, deu 5 milhões de reais pro São Paulo, deixou com essa negociação. São Paulo o Júnior Tavares, que tá ali, é um jogador como moeda de troca ainda. E o São Paulo ia oferecer outro jogador, seria o Lucas Fernandes. Depois falou-se da possibilidade do Cueva, mas o São Paulo não quer se desfazer do Cueva. O plano do São Paulo é, com o Peru classificado para a Copa do Mundo, a tendência é o Cueva se valorizar e vender o Cueva no meio do ano. Talvez segurar o Cueva aí. Boa chance de acontecer isso, hein? O Cueva, aturar o Cueva, sei lá como é que pode, e tentar vender ele depois da Copa do Mundo por um valor alto. O São Paulo, na conta dele, para 2018, ele precisa fazer 90 milhões de reais em venda de jogadores. Você coloca 5 do Buffarini e já foi. Se você botar 32 aí, o São Paulo já quase metade em todos os dias do ano. Principais negociações do São Paulo. Quem saiu? Prato rendeu 32 milhões, Buffarini 5 milhões, Arthur 5 milhões. Até agora o total 43 milhões. Metade, o São Paulo quer fazer 90 milhões em venda de jogadores no ano. E olha lá quem chegou. Quanto gastou até agora? Jean Goleiro, 10 milhões. Diego Souza, 10 milhões. Jusilei, 4 milhões. Gastou 24 milhões. Normalmente boa parte desse dinheiro que o São Paulo está arrecadando é para pagar dívidas. O São Paulo melhorou no último ano. O São Paulo arrecadou mais de 180 milhões de reais com venda de jogadores. Ele conseguiu abater substancialmente a dívida que ele tem. Mas o São Paulo ainda tem uma dívida bancária que é terrível, alta. Ela até aumentou no final do ano. Tinha caído para 45 milhões de reais. O São Paulo fez um outro empréstimo. O São Paulo ainda precisou
para fechar o ano no azul, fazer um outro empréstimo bancário, está mais ou menos em torno de 50 milhões agora a dívida bancária do São Paulo. A tendência é, nesse ano, o São Paulo tentar ao máximo liquidar essa dívida. E certamente vai ser um ano, de novo, um pouco sofrido para o São Paulo, como o PVC falou. O São Paulo precisa, emergencialmente, de dinheiro. E a maior forma de fazer isso é vendendo jogadores. Se chegar uma proposta boa que o São Paulo espera há tempos pelo Rodrigo Caio, por exemplo, ele sai. A relação dívida-receita hoje mais fértil, mais correta é do Palmeiras depois do São Paulo, no futebol de São Paulo. A dívida do São Paulo é menor que a do Corinthians, é menor que a do Santos. Então, não é... A dívida do São Paulo é para se pagar, claro que é para pagar. Não é para ter dívida bancária, melhor não ter. Mas não é uma coisa desesperadora que você arrecada 300 milhões, você deve 110, 100 milhões, não é um problema trágico. Então, o São Paulo tem que começar... E montar time não é gastar dinheiro. Montar time é ter a ideia certa, o planejamento certo para montar um time e mantê-lo pelo ano inteiro para tentar ganhar os principais títulos. A começar pelo Paulista. O São Paulo não é campeão paulista desde 2005. Nossa, nós já estamos em 2018. 13 anos. E o último título do São Paulo foi a Sul-Americana, a final que não acabou contra o Tigres, né? Contra o Tigre da Argentina em 2012. E Paulista desde 2005. É o maior jejum do São Paulo. São Paulo se gaba, entre outras coisas, de ser o grande de São Paulo que fica menos tempo na fila. Historicamente foi assim. Outros times ficaram muito tempo na fila e São Paulo não. Em Paulista, o máximo que o São Paulo ficou foi 13 anos. Por exemplo, entre 57 e 70, época em que o São Paulo tinha desculpa de estar construindo o Morumbi. Agora o São Paulo já está 13 anos sem ganhar o Paulista. Se não ganhar nesse ano, vai ser o maior jejum em estadual. O São Paulo foi fundado em 30, ele ganhou em 31 e foi ganhar em 43. Ficou 12 anos naquele período sem ganhar o Paulista, em que ele teve sérios problemas. Agora, uma coisa que eu ouvi bastante e eu concordo, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. 10 milhões de reais pelo Diego Souza. Jogador de 32. Não é caro, não, gente? Depende do que você vai conseguir fazer com ele. E não pelo 100%, né? Não. Eu acho a situação do São Paulo, voltamos à questão financeira, para chegar na questão técnica. O São Paulo está diminuindo a dívida. O São Paulo precisa ter time. Não, o Diego Souza é um dinheiro alto? Acho que é alto, sim. A pergunta é se vai fazer parte de um time campeão. Porque o São Paulo está diminuindo. Volto para a conta. Recebeu 50 milhões de reais pelo David Neres, gastou 22 no Lucas Prato, vendeu por 32, gastou 10 milhões no Diego Souza. Está dando lucro. A pergunta não é o lucro, a pergunta é o título. O São Paulo em 2006, 2007, 2008 montava times fortes, gastando pouco dinheiro, mas times muito sólidos que eram campeões. Agora, se o Diego Souza for campeão no São Paulo, campeão brasileiro no São Paulo, vai ser baratinho. Agora, analisando a trajetória do Diego Souza, que a gente acompanha desde o início, ele já passou por diversas equipes, né? Daqui a pouco o Diego Souza vai chegar no Louco Abreu, hein? Cláudio Adão. O Diego Souza é bem rodado. Quadradão? Por vários... Cláudio Adão jogou em 200 times. E o Louco Abreu entrou recentemente no Guinness, né? O 26º clube da carreira dele é o Audax italiano do Chile, que vai enfrentar o Botafogo. Acompanhando a trajetória do Diego Souza, de grandes momentos, de momentos não tão brilhantes, o Diego Souza é esse cara para puxar esse novo São Paulo? Não, para fazer parte desse novo São Paulo. Não é o cara para puxar. Não é para ser o líder, mas ele pode ser. Ele pode ser. A discussão sobre ele tem potencial para ser o Raí. O Raí, quando chegou no São Paulo em 87, o São Paulo tinha um grande time. O Raí, durante algum tempo, demorou a se firmar. Mas o Raí tinha 12 anos quando chegou no São Paulo, né? Um pouquinho mais, né? Eu tinha 22. O São Paulo, campeão brasileiro de 86, que foi em 87. Não, é o modo de dizer. Ele chegou, já era um jogador, ele foi para a seleção brasileira no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele já era uma estrela, o São Paulo pegou ele, apostando a médio prazo e deu certo. Ele demorou a se firmar, mas quando se firmou, evoluiu, deslanchou. O Diego Souza tem potencial de Raí, você acha? Estamos em ano de Copa do Mundo. O objetivo do Diego Souza é jogar a Copa do Mundo. Então, certamente, ele deve jogar muito mais motivado neste primeiro semestre no São Paulo do que jogou no segundo semestre no Sport. O Tite gosta dele, o Tite admira o futebol. Eu não quero trair a Eu acho o Diego Souza um muito bom jogador, especialmente para consumo doméstico. Ele cai muito bem. Agora, um detalhe que me chama a atenção, ele não tem muitos títulos.
Um jogador dessa qualidade, desse quilate. Se você for puxar o histórico dele... Vamos puxar aqui. Ele tem, acho que, um brasileiro com o Fluminense, é isso? Paulista com Palmeiras, campeão 2008. Campeão carioca pelo Fluminense em 2005, carioca. Carioca em 2005. Campeão paulista pelo Palmeiras em 2008. Campeão gaúcho pelo Grêmio em 2007. Isso. Campeonatos estaduais até agora. Hein? Estaduais. Exatamente. Dá uma olhada. um vice da Libertadores em 2007, que era difícil de ganhar do Boca. Ele foi muito bem naquela Libertadores. Ele não Depois, tem... No Atlético Mineiro, campeão mineiro. Ele não tem... Olha aqui, ó, títulos, atenção. Em 2013 ele participou da Pernambucano com Olha aqui, ó, vocês estão certos em tudo que vocês falaram até agora. Fluminense, campeão carioca 2005. Taça Rio 2005. Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2006. Ele estava naquele grupo, né? Sem ser titular. Sem ser titular. Grêmio, campeão gaúcho 2007. Palmeiras, campeão paulista 2008. Vasco, campeão da Copa do Brasil 2011. Cruzeiro, campeão brasileiro 2013. Então tem sim. Ele não era... Ele saiu até antes do final do campeonato, né? Ele começou o campeonato titular, aí o Ricardo Goulart tomou a posição dele. Exatamente. Ele Mas começou fez parte na do posição grupo, né? Ricardo Goulart, 2013, 14 já não estava. Fez parte do grupo. No esporte foi campeão pernambucano em 2017 e na seleção brasileira, com o Mano Menezes, ganhou aquele super clássico das Américas 2011. Não é um currículo assim que você olha. Ele tem títulos, né? Ele tem o título de campeão brasileiro, por exemplo, pelo Cruzeiro. Ele começou a temporada como titular e pede a posição para o Ricardo Goulart. No título da Copa do Brasil de 2006 do Flamengo, não é isso? Ele não era titular. Ele não era titular. Aquele time tinha Jonas. Mas o time do Vasco... Jonathan Ibson, Renato Augusto e Renato jogavam. Mas no Vasco ele foi titular quando o Vasco foi campeão na Copa do Brasil. Era ele e o Alexandre na frente. Eu acho o Diego Souza muito bom jogador. Acho muito bom. Acho que o São Paulo fez uma contratação muito legal. Vê os prêmios individuais. Prêmios individuais. Vale, olha aqui, ó. Segundo melhor meia-direita do Brasileirão 2007. Pelo Grêmio. Seleção do Campeonato Brasileiro de 2008. Prêmio de melhor do Brasileirão em 2009. Esse não vale. Pelo Palmeiras. Prêmio, olha aí, pela segunda vez, hein? Prêmio craque do Brasileirão 2011, melhor meia. Pelo Vasco. Esteve na seleção do Campeonato Pernambucano de 2015. Bola de Prata 2016, artilheiro, 14 gols. Foi quando ele pediu uma chance para jogar na seleção e recebeu. Incluso na lista dos 500 jogadores mais importantes do futebol, feita pela revista World Soccer Magazine. Na história de todo o futebol? Sim. Não. A lista dos 500 jogadores mais importantes do futebol. Incluso na lista, Do ano. Deve ser no ano, na temporada. Aqui, vamos ver temporada. Tá aqui. temporada. É o que está aqui na Wikipedia. É na temporada. Incluso na lista dos 500 jogadores. Eu vou ler aqui, ó. Incluso na lista. Olha aqui. Incluso na lista dos 500 jogadores mais importantes do futebol. Gary Neville na Inglaterra tem mais importância do que o Diego Souza na história do futebol. Tirando os exageros e de repente alguma coisa que a gente tem esquecido da carreira do Diego Souza, bom de bola. Bom de bola. Mas irregular, não? Bom de bola, irregular. Mas pelo tamanho da bola, pouco vitorioso, irregular, né? Ele deveria ter ganho mais do que ganhou. Agora, vai fazer de tudo para jogar o que não jogou até hoje na carreira. O primeiro semestre dele no São Paulo vai ser... Vamos lá porque tem seleção brasileira na história. E o Tite gosta, hein? O Tite gosta, inclusive, de colocando lá mais à frente, naquela posição de jogo. O Muralha também, né? Chamou 5 vezes o Muralha e o Vanderlei dos Santos uma mas vez, depois deixou de gostar do Muralha. O Tite também não é tudo isso não, hein? Não? Calma. Não, ele é um tremendo treinador, mas não tá acima do bem e do mal. Ele precisa explicar, por exemplo, 5 convocações do Muralha e nenhuma do Vanderlei. Perfeito. Precisa explicar isso aí. Podemos falar sobre isso daqui a pouco? Podemos? O seu comandante. Podemos? Porque eu gostaria de ouvir o seu relato sobre isso. É interessante, hein? É porque o André Cavalcante está lá no CT do São Paulo, na Barra Funda, e sabe como é que é, né? Horário de verão, ainda tá claro. Dia importante aí da saída do Prato e chegadas, além de Diego Souza. Alguma novidade por aí, André? Bem-vindo ao programa, meu pivô. O maior repórter do Brasil, além de muito talentoso, tem 2,5 metros de altura. Fala, André. Tá certo, João Guilherme. Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Expediente Futebol. São Paulo, nesse momento de chegadas e partidas, hoje uma saída muito importante, como a gente mostrou ao vivo já dentro do Expediente Futebol, a saída do Lucas Prato, que foi sentida pelos dirigentes são paulinos, dá pra gente dizer dessa maneira. O São Paulo não tinha no seu planejamento perder Lucas Prato para essa temporada 2018, mas ao menos fica com um bom dinheiro. River Plate pagou
pagou mais de 11 milhões de euros. São Paulo tinha 50% dos direitos federativos, mas vai ficar mais do que metade desse valor, porque o Atlético Mineiro, que também tinha um percentual, diminuiu a sua participação, aceitou diminuir o seu percentual nessa transação. Para resumir a história toda, o São Paulo embolsa aí quase 33 milhões de reais e volta a ter um poderio importante para investimentos e para contratações. Estou falando de saídas, de partidas e também de chegadas, né? Chegada do Diego Souza, essa importante contratação já foi anunciada ontem, na verdade. São Paulo investindo 10 milhões de reais para tirar o Diego Souza do esporte. Inclusive, o Diego Souza já chegou a São Paulo. Amanhã vai passar por exames médicos aqui mesmo no CT da Barra Funda. A apresentação do Diego Souza deve demorar mais um pouquinho, deve acontecer mais pro final de semana, provavelmente na próxima sexta-feira, porque tem que fazer os exames amanhã mesmo o Diego Souza. E amanhã teremos, já que não teremos o Diego Souza, teremos a apresentação oficial do goleiro Jean, outra contratação importante do São Paulo. E aí seguem os nomes, seguem os jogadores na mira do tricolor do Morumbi, e com dinheiro em caixa ganha força mais uma vez o nome do Gustavo Scarpa, que pode ser o próximo, sim, da lista de reforços são paulinos. O time pode fazer aí um investimento tem 33 milhões de reais nos cofres, pode fazer um investimento bem menor do que isso, algo em torno de 10 milhões de reais. Se especula que já seria o valor necessário para que o São Paulo tirasse o Gustavo Scarpa, que vive esse imbróglio jurídico, acionou o Fluminense na Justiça do Trabalho. O São Paulo poderia arcar, inclusive, com esse débito do Fluminense com o Gustavo Scarpa e trazer o jogador. E acho que nos próximos dias a gente deve trazer no noticiário dos canais Fox Sports o que o São Paulo vai se mobilizar para reforçar a equipe. O próximo da lista pode ser o Gustavo Scarpa. Fala-se também no Vitor Ferraz para a lateral direita, já que o São Paulo continua com esse problema nas laterais, né? Se tivesse um jogo amanhã, por exemplo, o Militão seria mais uma vez o lateral direito do São Paulo de forma improvisada, e o Vitor Ferraz é um nome, sim, que agrada a diretoria são paulina. E nas últimas horas, um nome que ganhou força e que ao mesmo tempo causou um rebuliço danado nas redes sociais, João Guilherme, amigos do Expediente Futebol, o nome do Robinho, atacante com passagens importantes pelo Santos, estava no Atlético Mineiro, já finalizou o contrato dele com o Atlético Mineiro, está sem clube nesse momento. Portanto, um nome que teria o aval do Dorival Júnior, do Raí, tecnicamente falando, mas devido a esse rebuliço nas redes sociais que eu citei, a torcida são paulina já se mobilizando para que ele não venha, para que o Robinho não seja contratado. Acho que esse nome deve esfriar e acho pouquíssimo provável que o Robinho venha, apesar de ser considerado um bom jogador tanto pelo Dorival quanto pelo Raí, também pelo Ricardo Rocha, sem contar aquele problema sério do Robinho com a justiça italiana de violência sexual. Então, Robinho difícil no momento, é pouco provável, mas com esses 33 milhões em caixa, o São Paulo deve voltar ao mercado com força, e o próximo da lista pode ser Gustavo Scarpa, pode ser também o Vitor Ferraz, lateral direito do Santos, mas que pode pintar aqui pelos lados da Barra Funda, também pelos lados do Morumbi, onde fica o estádio São Paulino. Amanhã, portanto, João Guilherme recapitulando, teremos a apresentação do goleiro Jean, jovem jogador, 22 anos, veio do Bahia e que no final da temporada passada, assim como fazia o ídolo do clube Rogério Ceni, ídolo do tricolor do Morumbi, o Jean também é adepto a bater faltas. Vamos ver se ele vai bater faltas também aqui no São Paulo. O Jean será apresentado amanhã, João. Muito bem, então, o André, surgiu uma informação nova aqui sobre Reinaldo Rueda, então deu uma agitada aqui na situação, a gente vai voltar já a falar sobre o assunto Flamengo, Rueda, fica ou não fica? Você citou aí o Gabigol, existe alguma movimentação para Gabigol no São Paulo? A Internazionale de Milão, que é a dona dos direitos do Gabigol, já disse que o empresta, mas pela quantia de 600 mil euros. E tem também a situação do salário dele, que é bem elevado, ia precisar fazer uma negociação aí para uma composição. O nome do Gabigol, se fala por aí?
Já se falou com mais veemência por aqui, é um nome que rodou, na verdade, vários clubes brasileiros, mas essa questão do salário sempre foi um entrave, né? Um salário muito alto. O Santos, por exemplo, chegou a cogitar essa possibilidade, mas é muita grana por mês, mesmo o time não tendo que pagar nada para trazer o Gabigol nesse momento, ainda assim teria que arcar com essa despesa mensal. Só que, como eu disse agora, o dinheiro em caixa, o São Paulo tem. Só que o que se fala por aqui é que o São Paulo tem outras prioridades no momento, né? Se a gente pensar nas saídas, né, as saídas mais importantes, do Lucas Prato e também do Hernanes. Para o lugar do Lucas Prato, esse é o diagnóstico de momento, chegou o Diego Souza, que pela seleção brasileira e também em alguns momentos no esporte, atuou ali como um jogador, um atacante mesmo, um jogador de referência, jogador alto, capaz de fazer o pivô, também um finalizador. E nesse momento o Diego Souza chega mais para substituir o Lucas Prato do que para substituir o Hernanes. Então a brecha, o diagnóstico que se faz do elenco São Paulino nesse momento, a peça de reposição mais importante seria justamente para o lugar do Hernanes. Por isso se fala muito do Gustavo Scarpa. Mas é claro que um nome como o Gabigol fica na mira do São Paulo também, e se tiver uma possibilidade de contratação, o São Paulo pode se mexer para trazer o Gabigol. Só que aí teria que negociar de novo com a Inter de Milão para que esse salário seja muito mais próximo da realidade do futebol brasileiro e muito mais próximo da realidade do São Paulo no momento, que tem um teto salarial muito inferior a isso. Então acho, pelo menos nesse momento, o Gabigol um nome observado pelo São Paulo, mas não tratado como prioridade. Antes disso, o São Paulo precisa achar essa peça de reposição para o Hernanes, um homem que chegue para jogar ali no meio campo, centralizado, ao lado do Cueva, de repente ao lado também do Marcos Guilherme. Então tá legal. Vamos aguardar aí se o Gabigol pode ou não pintar no... O certo é que vários clubes já tentaram, né? Falaram. Santos, que é a equipe que o revelou, o Flamengo também teria sondado, São Paulo, mas até o momento o Gabigol está parado aí no mercado da bola. Atenção!